batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Feche seus olhos, queridos. Obrigado, Senhor, porque nós podemos sentir o Teu agir e o Teu mover aqui em nosso meio. E nós pedimos, Senhor, continua ministrando as nossas vidas, os nossos corações. Continua, Senhor, transbordando a Tua presença em nós, ó Pai, que nós possamos ser ministrados, ó Pai, pelo Teu Espírito nessa noite. Que nós possamos ser sensíveis ao Teu falar, ó Pai, e aquilo, Pai, que vem do Teu trono, possa jorrar em nossas vidas, ó Pai. E que sementes, ó Pai, possam frutificar nessa noite. Para que escamas, ó Pai, possam cair dos olhos e para que nós possamos entender, ó Pai, que o nosso chamado é de fazer discípulos. Ministra, Senhor, as nossas vidas nesta noite, ó Pai. Amém. Queridos, durante o culto, me veio, quando nós estávamos cantando aquela música, Para Onde Eu Irei? O Espírito Santo falou muito claro ao meu coração: você não foi feito para andar sozinho. E eu não estou falando da minha esposa ou do meu cônjuge, da sua esposa, do seu marido. Queridos, nós somos chamados para andar como discípulos e discipulando pessoas. Nós somos chamados para andar juntos, não fomos feitos ou chamados para andar sozinhos. E enquanto eu estava sentado agora aqui no momento das ofertas, não está nem nos versículos aqui, mas me veio o versículo de Eclesiastes 4, versículo 9 em diante, diz assim: é melhor serem dois do que um, porque é maior a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se caírem, um levantará o outro, mas pobre do homem que cai e não tem quem o levante. Queridos, hoje eu quero falar um pouquinho sobre um grande mandamento de Jesus para nossas vidas. Ele começa aqui no versículo 18, ele diz assim: chegando-se Jesus, disse-lhes: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E no versículo 19 ele diz assim: ide e fazei discípulos. O que Jesus está falando, queridos? Quem manda aqui sou eu. Todo o poder nos céus e na terra foi me dado. Então quem manda sou eu. Eu mando, eu tenho todo o poder, eu tenho autoridade. Vão e façam discípulos. Vão e façam discípulos. A nossa visão, queridos, como comunhão cristã Shalom, é o quê? Levar as pessoas a conhecer, a ter um íntimo relacionamento com Jesus, a ponto de refletir as virtudes de ser e servir. E isso, queridos, não é apenas com o culto de domingo. Isso não é apenas com palavras, mas sim com discipulados. A nossa visão como comunhão cristã Shalom, nós caminhamos com a visão de discipulados. Pessoas discipulando pessoas. Essa visão, queridos, de discipulados, de discípulos, ela se distorceu em algumas vezes. Porque pessoas entendem que discipulado é você só estar junto. E você jogar a conversa fora. Mas fazer discípulos, queridos, é manifestar as virtudes de Cristo através da nossa vida na vida da pessoa. Quando ele fala aqui, portanto, ide, o ir é evangelizar. Fazer discípulos é ensinar, formar pessoas. Grande parte, queridos, e cada uma com a sua visão, cada um com o seu modelo, assim como eu já falei agora nos avisos, cada igreja tem a sua visão, cada igreja tem o seu modelo. Muitos priorizam só o evangelismo. Não está errado. Mas a palavra está dizendo aqui: vão e façam discípulos. Vão e façam discípulos. Não é vão e façam convertidos. Não é apenas convertam pessoas. O evangelismo, queridos, nós ganhamos pessoas, nós trazemos pessoas para Jesus. E o discipulado é quando você cuida dessas pessoas. Já pensou uma mãe dar uma luz a um filho, queridos, e abandonar ele? Sem dar de comer, sem dar abrigo, sem dar comida. O evangelismo sem o discipulado é isso, queridos. Você apenas ganha a pessoa vem para a igreja, mas ela se sente fora do corpo, porque não tem alguém com ela, cuidando dela. Assim como diz em Eclesiastes, é melhor serem dois. Um cuida do outro. Um está junto com o outro, discipulando, ajudando.
E esse chamado, queridos, não é para pastores ou para líderes. Esse chamado de ir e fazer discípulos é para mim e para você. E eu creio que nós estamos sendo levados hoje, durante esse culto, queridos, a entender isso, de que talvez nós precisamos deixar algumas coisas de lado, queridos, para cumprir aquilo que Jesus tem nos mandado fazer, que é cuidar de pessoas. Falar de Jesus, queridos, é maravilhoso e é necessário. Nós precisamos evangelizar pessoas. Só que nós não podemos apenas evangelizar e deixar que eles fiquem de lado. Nós precisamos caminhar com essas pessoas, ensinando aquilo que nós temos aprendido. Pastor, mas eu não sou um líder, eu não sou um pastor. Queridos, o que você tem aprendido? O que você tem sido ministrado por Jesus? Quando fala aqui o id, fazer discípulos, queridos, durante muito tempo eu achava que o id era sair fora do Brasil. Não era nem no Brasil, tem que sair fora, é para a África, para algum lugar. Id, vai para fora. Só que a palavra aqui, queridos, ela quer dizer indo. Aonde você estiver indo, você faz os seus discípulos. E aonde você tem ido? No teu trabalho, no teu dia a dia, na tua casa. Queridos, o ir e fazer discípulos começa na sua família. Se você olhar para os seus lados, para os seus parentes, para os seus vizinhos, quantos deles você já falou de Jesus? Quantos deles você já falou aquilo que Jesus fez na tua vida? Para quantos deles você já compartilhou as maravilhas que Ele fez na tua vida? E assim nós vamos fazendo discípulos, ensinando pessoas aquilo que nós temos aprendido. E o que nós temos aprendido? Algum tempo a palavra já vem nos falando, sejam humildes, manifestem os frutos do Espírito, sejam como Jesus, ajam como Jesus. Não é isso que nós temos aprendido. Então é isso que nós precisamos passar para aqueles que estão ao nosso redor. E de fazer discípulos. A palavra, queridos, discípulos do grego, ela significa aprendiz, estudante ou seguidor. O termo mais usado, queridos, para aqueles que seguiam a Jesus, eram discípulos. Quando ele chamou seus 12 para estarem com eles, que seguiam a Jesus, eles eram conhecidos como os discípulos, seguidores. E a ordem para nós, queridos, é clara: vão e façam discípulos. Discípulos, queridos, não se encontra, aparece, ou você rouba um discípulo, ou aparece em uma outra igreja. Discípulos, queridos, nós fazemos. Discípulos nós trazemos para a nossa vida, para caminhar com a gente. Discípulos nós caminhamos lado a lado, que senta a nossa mesa. E quando eu falo sobre discipular pessoas, queridos, nós também temos que aprender a sermos discipulados. Nós precisamos aprender a caminhar com alguém que esteja cuidando de nós, que esteja sobre a nossa vida. Quantas vezes eu fui e somos discipulados pelo pastor Sal? Queridos, quantas vezes, qualquer dificuldade, eu ligo para ele, e já falei para ele, não me interessa a hora. Se eu tiver com problema, eu vou te ligar até de madrugada. E já liguei para ele de madrugada, queridos. 3 e pouco da manhã, acordei e falei, cara, eu preciso que você ore comigo porque está difícil. Queridos, por quê? Porque é melhor serem 2. Isso é ser discipulado. Isso é caminhar em discipulado. E da mesma forma, ele é discipulado por um pastor. Que é discipulado por um pastor. Por quê? Porque nós precisamos, queridos, ser cuidados e ser discipulados. Para quê? Para que nós possamos discipular pessoas. E o que envolve o discipulado, queridos? Relacionamento. Uma das faces do discipulado, queridos, é o relacionamento. Jesus andava com seus discípulos e vivia com eles. Jesus estava caminhando, indo de cidade em cidade, levando seus discípulos juntos, aprendendo em tudo, no dia a dia. Discipulado é vida na vida. É caminhando junto, é aprendendo junto, é sorrindo junto, é chorando junto. Eu tive a oportunidade, queridos, de andar muito com o pastor Saulo, nesse tempo que nós somos discipulados. Ele ia para um lugar e a gente estava junto.
Tivemos experiências boas, onde nós demos muita risada, queridos. Tivemos experiências ruins, em que nós aprendemos junto. Uma das experiências que nós tivemos, queridos, nós fomos, eu, meu irmão, o Charlison, que é grandão, o Rodrigo, que é do nosso tamanho, e o Paulo, que é um pouquinho mais baixo, mas é do nosso tamanho. E o pastor Saulo. Nós fomos numa caminhonete. Fomos para Joinville, queridos, ministrar em uma casa de recuperação. Foi um tempo muito especial. Nós fomos ministrados a viagem inteira, fomos ministrados lá. E ele, o pastor Saulo, discipulando nós quatro. Nós quatro caminhamos com ele. E o pastor Saulo sempre foi mais recatado, mais na dele, mais... E nós chegamos em um restaurante, queridos. Nós chegamos em um restaurante e quando desceu aqueles 4 brutamontes, o pastor no meio, quando nós fomos para o buffet, queridos, nós íamos na frente fazendo o prato e as garçonetes atrás tirando tudo de volta. Acho que nós vamos voltar a pegar. Aqueles baita homens. E durante todo esse tempo nós fomos sendo ministrados. E isso é discipulado, é vida na vida. Demos muita risada com tudo isso. Choramos com algumas situações. Mas discipulado é relacionamento. Onde nós aprendemos a sorrir com as conquistas. Eu me lembro de um dia, queridos, que nós recebemos uma bênção, que é um dos testemunhos que nós temos, em que nós ganhamos um seguro, queridos, para a nossa casa, que nós nunca fizemos na vida. Nós tivemos um problema de um temporal, acabou com a nossa casa, e nós ganhamos um seguro que nunca fiz na minha vida, e simplesmente estava no nosso nome, tudo pago. E quando eu recebi essa notícia, queridos, o que eu fiz? Eu peguei meu carro e corri para Vitimarçu. Falei, pastor, eu preciso compartilhar com você. Porque eu não venho te trazer só problemas, só dores, só dificuldades. Eu quero compartilhar com você uma das conquistas. E nós pudemos sentar juntos e nos alegrar juntos. Isso é discipulado. Isso é relacionamento. Isso é intimidade. E é isso que nós precisamos entender, querido, de que nós, como cristãos, nós precisamos andar em intimidade, em relacionamento. E isso faz discípulos. Olha o que Marcos 3,14 diz, queridos. Escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele e os enviasse a pregar. Antes de enviá-los, queridos, antes de enviar eles para pregar, o que Jesus fez? Trouxe eles para perto. Vamos estar junto, para que estivessem com ele. É para estar junto. A comunhão, queridos, vem antes da missão. A comunhão vem antes da missão. Eles foram chamados para estar com Jesus, onde eles passaram 3 anos aprendendo, sendo discipulados, sendo ensinados o que é ser um verdadeiro cristão. E isso, queridos, é a visão da nossa igreja, onde nós caminhamos juntos, onde nós estamos juntos em comunhão. Para quê? Para que nós possamos enviar pessoas para que façam discípulos, para que vivam em comunhão, para que estejam juntos, para que façam discípulos. Isso é algo que não para, queridos. Fazer discípulos é algo que não para. Discipulado é intimidade, é relacionamento profundo. É sentar-se à frente do seu discipulador e expor suas fraquezas. Pastor, mas eu não vou abrir a minha vida para ninguém. Eu não vou abrir as minhas fraquezas para ninguém. Eu já falo isso para Deus. Mas nós somos curados, queridos, quando nós expomos as nossas fraquezas. Não é para qualquer um. Não é para qualquer pessoa. Queridos, e tem pessoas que gostam de falar dos seus problemas para os outros. Talvez você conheça uma pessoa assim que não pode ver ninguém, que começou uma conversa e já abre toda a vida dela. Tenho problema assim, assim, meu filho assim, meu marido é assim, meu marido não presta, meu marido isso, meu marido aquilo. Quer dizer, isso não é discipulado. Agora você abrir a sua vida para uma outra pessoa em que você possa confiar, queridos, é onde há a cura. Eu já compartilhei isso, queridos, eu vivi acho que mais de 20 anos sendo cristão, dentro de uma igreja, não era cristão. Eu nunca sentei conversar com ninguém.
Eu não preciso. Primeiro que eu sou homem. Homem é forte, homem é cabra macho, não precisa abrir sua vida. Eu tenho meus problemas e tudo se resolve sozinho. Eu sou homem. Mas chegou um tempo, queridos, em que as coisas não davam mais certo. As coisas não fluíam. Em que eu precisei sentar com o meu pastor para ser discipulado. E eu já estava sendo discipulado por isso. Eu já estava sendo discipulado e ainda não havia entendido o verdadeiro sentido do discipulado. Onde eu abri minha vida para ele, falei, cara, cheguei no meu extremo. Estou com isso de problema, estou com aquilo de problema, isso. Onde nós pudemos sentar juntos, chorar juntos e ter a cura. Só que sabe qual que é o problema, queridos? É que nós queremos somente que nos abençoem, desde que eu não precise me expor. Pastor, eu quero estar junto, ora pela minha vida, abençoa a minha vida, mas eu não quero expor nada. Deixa quietinho onde está. Se você não consegue, queridos, talvez abrir ainda a sua vida para isso, talvez você não esteja preparado para ser um discípulo. Porque discípulo expõe as suas fraquezas. Pastor, você quer saber da minha vida? Não, queridos. Eu quero que você seja curado na tua vida. Sabe qual que é a coisa mais difícil, queridos, para uma pessoa abrir da sua vida? O seu relacionamento. A sua intimidade como casal. O que vão pensar de mim, pastor? O que vão pensar de mim? Eu não vou abrir a minha vida. Eu estou com um problema no meu casamento, mas vai dar certo, pastor. Um dia vai dar certo. Se Deus quiser, queridos. Deus quer. O problema é que você tem que fazer a sua parte. E isso é ser discipulado. Isso é sentar com alguém que você entende, Deus, com quem eu sento? Quem é para caminhar junto comigo? Quem é para estar ao meu lado? Quem é para me discipular? Quem é para ser meu discipulador? Para quê? Para que nós possamos caminhar, queridos. Como diz Eclesiastes em 2. Nós discipulamos alguns casais, queridos. Já discipulamos vários quando nós estávamos em Vitimarsum. Queridos, as coisas só fluem quando há transparência. Quando nós expomos as nossas fraquezas. Ser discípulos, queridos, é um ato de humildade. Ser discípulo é um ato de humildade. Onde nós entendemos que nós precisamos ser cuidados e ensinados. Para ser um discipulador, queridos, primeiro você precisa ser um discípulo. Para cuidar, você precisa ser cuidado. Então, quando Jesus fala, vão e façam discípulos, eles estavam sendo cuidados. Eles tinham aprendido. Queridos, e Jesus era discipulado. Jesus, ele aprendia com alguém. Lá em João 5,19, ele diz, eu faço o que eu vejo o meu pai fazer. Ele tinha alguém que era referência, que era modelo sobre a vida dele. Eu faço o que eu vejo o meu pai fazer. E ele ensinou aos 12 aquilo que ele viu o pai fazer. E ele falou aos 12, vão e façam discípulos, ensinando aquilo que vocês aprenderam. Queridos, é tempo de nós despertarmos, queridos. É tempo de nós despertarmos, queridos. É tempo de nós nos levantarmos, queridos, e vivemos e fazemos aquilo que nós somos chamados a fazer. É muito bom, queridos, nós estarmos aqui no domingo, é bom nós estarmos juntos como igreja, ver como foi a semana do irmão, conversar com o irmão, sentar numa cadeira confortável. Só que o nosso chamado é além disso, queridos. O nosso chamado é além disso, é fazendo discípulos, cuidando de pessoas. Lembra lá de Eliseu, queridos? Nós acabamos de cantar. Eliseu foi chamado como um profeta. Para quê? Para cuidar de pessoas, abençoar pessoas, falar na vida de pessoas. Quebrou as carroças, matou o boi, fez um churrasco e vamos lá. Vamos cumprir o nosso chamado.
Quando Pedro foi chamado, foi lá, fundou os barcos no cais. Não, aqui não volto mais. Eu quero cumprir aquilo que fui chamado. Fazer discípulos. Cuidar de pessoas. Ensinando, queridos, pessoas. Mateus 28, 20 diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Não é só teoria, queridos. É ensinar a viver como Jesus viveu. Quanto nós já temos aprendido através da palavra? Quanto nós falamos sobre devocional, queridos? Quanto nós falamos em ter um tempo com Ele, ser ministrado por Jesus, aprendermos com Ele e ensinarmos pessoas aquilo que nós temos aprendido. Ensinarmos para pessoas aquilo que nós temos aprendido com o nosso discipulador. Nós somos chamados a ensiná-los. Olha o que João 13,15 diz: eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhe fiz. Jesus ensinava dando exemplo de vida, queridos. Dando exemplo. E o discipulador, queridos, deve ser um modelo. Não alguém perfeito, mas alguém sincero. Pastor, mas como que eu vou abrir minha vida se a pessoa também tem essas falhas? Queridos, uma coisa é ter falhas, outra coisa é ser sincero com elas. Ninguém é perfeito. Todos vão ter as suas falhas, os seus erros, os seus defeitos. O problema é quando é falha de caráter, queridos, aí é outra conversa. Um discipulador, queridos, ele não é alguém que é perfeito, sem erros. Eu falava para mim mesmo: eu nunca vou ser pastor. Nunca. Porque eu sempre olhava para os pastores como homens sem defeitos, sem erros. Os caras não erram. Os caras são super-homens. Eles não falham. Como que eu vou ser alguém perfeito se eu tenho as minhas falhas, os meus erros, os meus defeitos? Só que aí eu entendi, queridos, que pastores têm as suas falhas. Pastores também não são pessoas inerrantes. E é isso que nós não podemos esperar: líderes perfeitos, alguém que não erra, mas alguém sincero. Eu tenho problema, sim. Volto a falar, queridos, não tem a ver com falha no caráter, queridos. Pastores que adulteram, pessoas que adulteram, isso é outra conversa. Mas líderes, queridos, não são pessoas perfeitas para nos ensinar, mas precisam ser pessoas sensíveis àquilo que Deus fala. Pessoas que são guiadas por Deus, que estão sendo moldadas, que estão sendo tratadas. Olha o que 1 Coríntios 11:1 diz: sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Queridos, Paulo teve seus erros. Paulo teve seus defeitos. Paulo andava caçando e matando cristão à torta e direito. Mas ele teve um encontro. E ele foi sendo moldado. O caráter de Paulo foi sendo moldado. E nós vemos, queridos, que ele discipulava Timóteo. E o que ele fala para Timóteo? Ensine a outros. Queridos, nós precisamos caminhar cuidando de pessoas e sendo cuidado por pessoas. Discipular, queridos, envolve formar caráter, corrigir em amor, encorajar, levantar quando cai. Queridos, o objetivo de um discipulado, queridos, de cuidar de pessoas, é encorajar a pessoa, mas também é exortar em amor. Queridos, quantas vezes nós sentamos para discipular pessoas, nós falamos: ó, isso aqui está errado, não está certo isso. Isso aqui que você está fazendo está errado, você está errado nisso. Olha, isso aqui está certo, parabéns, vamos continuar nisso. Olha, essa área aqui você precisa mudar. É correção. Discipulado é correção.
E quando nós somos discipulados, queridos, nós precisamos entender de que aquilo que nós achamos que é certo, muitas das vezes não é. Muitas das coisas que nós achamos isso aqui é o correto, não é. Só que nós precisamos ser humildes no sentido de que, para sermos discípulos, nós precisamos ser humildes para entender aonde nós estamos errando. Discípulos, queridos, depois, discípulos discipula outros. Isso cria uma geração de discípulos que fazem discípulos. Olha o que diz 2 Timóteo 2:2. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-os a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Queridos, nós vamos ter uma geração mudada, uma geração transformada, uma geração restaurada, discipulando pessoas. Eu creio nisso, queridos. Eu creio que se muda o mundo discipulando pessoas. Querido, se você é uma pessoa que é sensível ao falar de Deus, se você é uma pessoa que caminha segundo a vontade de Deus, se você é uma pessoa que tem o seu coração ensinado, Deus tem ministrado a tua vida, amém? Você tem aprendido algo de Deus. E você vai discipular, você vai cuidar de um casal. Você, como casal, vocês vão cuidar de um casal. Onde vocês se aproximam de alguém, onde vocês oram por alguém, onde vocês caminham com essa pessoa. Queridos, qual é a chance desse casal ser restaurado através da vida de vocês? É grande. Por quê? Porque você é sensível ao falar de Deus. Então você está cuidando de pessoas que vão ser restauradas. Se essas pessoas sendo restauradas, queridos, o que elas fazem? Vão cuidar de outro casal. Vão cuidar de outra pessoa. Esse é o verdadeiro sentido do ir de fazer discípulos. Ensinar pessoas aquilo que nós temos aprendido. Ensinar pessoas aquilo que nós temos sido ministrados pelo Senhor. Esse é o sentido do discipulado. Essa semana, queridos, eu fui muito ministrado com esse texto de Gênesis 30, do 37 ao 41. E eu tomei isso como uma referência de discipulado. Talvez é um texto que você vai dizer assim, não tem nada a ver. Mas olha o que diz em Gênesis 30, do 37 ao 41. Então tomou Jacó varas verdes de álamo, e de aveleira, e de castanheiro. E descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs estas varas que tinha descascado em frente aos rebanhos, nos canos e nos bebedouros de água, aonde os rebanhos vinham beber, para que concebessem quando vinham beber. E concebiam os rebanhos diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e pôs as faces do rebanho para os listrados, e todo o moreno entre o rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não o pôs como o rebanho de Labão. E sucedia que cada vez que concebiam ovelhas fortes, punha Jacó as varas nos canos, diante dos olhos do rebanho, para que concebessem diante das varas. Queridos, aqui, Jacó chegou para Labão e falou: Labão, eu estou querendo ir embora, já deu meu tempo aqui, eu não quero ficar mais, me dá o que é meu e eu vou sair. Labão falou para ele, não, você cuida muito bem, eu prosperei depois que você está comigo. Fica mais um tempo, eu pago um salário para você. Jacó falou, então vamos fazer assim, tudo que você tiver de manchado, malhado, riscado é meu. Eu continuo cuidando, mas esses são os meus. E o que Jacó fez, queridos? Ele foi lá, cortou as varas, riscou, descascou, colocava lá onde as ovelhas iam beber, preparou ali um local aconchegante para as ovelhas, e as ovelhas vinham ali e elas davam crias listradas, malhadas e riscadas. O que isso tem a ver com discipulado, queridos? O que isso tem a ver com discípulos? Para Labão, queridos, tanto fazia ter ovelhas de uma cor só ou todas malhadas. O que importava para Labão é ter o seu estábulo cheio.
E para muitos pastores hoje não me interessa como que as pessoas estão, se estão sendo cuidadas ou não. O que me interessa é se a igreja está cheia. Só que Jacó o que queria? Ele queria padronizar o seu rebanho. E quando nós falamos em discípulos, discipulado, nós estamos padronizando a nossa igreja. Nós estamos levando pessoas que são íntimas de Jesus a gerarem pessoas que são íntimas de Jesus. É ter um padrão, onde nós nos preocupamos se as pessoas estão sendo ministradas, se as pessoas estão sendo tocadas pelo Evangelho ou não. Para Labão tanto fazia, para Jacó não, eu quero padronizar. Ele vai lá, pega as varas verdes, risca nas varas verdes. Ele tem um trabalho, queridos. Isso já é trabalho. Provavelmente deve ter pegado uma pedrinha, um canivetinho para fazer essas manchas e colocar. Ele teve trabalho. Por que varas verdes, queridos? Porque são maleáveis. Varas verdes são maleáveis. Eu e você, como discípulos, nós precisamos ser maleáveis. Entendemos até onde nós estamos certos, aonde nós estamos errados. O problema é quando você pega uma vara seca já, queridos. Aí não endireita, porque não quer. Como discípulos, nós precisamos sermos maleáveis. Ser maleáveis. Jacó lhe coloca, queridos, e ele começa a gerar um rebanho padronizado. Segundo aquilo que ele queria. Riscava as varas e colocava para que gerassem ovelhas listradas, marcadas. E isso é o padrão do discipulado, queridos. Como igreja, nós precisamos gerar discípulos. Jesus falou, eu tenho autoridade. É isso que eu estou mandando para vocês. Vão e façam discípulos. Não apenas façam convertidos. Não apenas enchem pessoas que só ouviram o Evangelho e não querem mais saber, em que pessoas estão vindo apenas atrás da sua bênção. Mas gerem pessoas que sejam tocadas, que manifestem o caráter de Cristo. Gerem pessoas que sejam íntimas de Jesus. Gerem pessoas que não queiram apenas ser abençoadas, mas que queiram ter um contato com o abençoador. Gerem pessoas que tenham sede pelo Evangelho. Gerem pessoas que não estejam apenas preocupadas com o seu benefício. Se eu vou ser abençoado, se eu vou prosperar financeiramente, se eu vou ter a minha saúde abençoada. Mas é gerar pessoas que gerem pessoas que tenham essa sede por Jesus. Queridos, o meu desejo, queridos, é ter mais e mais pessoas que tenham sede de Jesus. Sede do Evangelho, de alcançar pessoas. Queridos, nós passamos por problemas no nosso relacionamento há alguns anos. E eu falei, nós vamos abençoar pessoas nas áreas que nós somos machucados. Nós vamos discipular pessoas que têm problemas na sua área de relacionamento. Pessoas que têm problema na sua área da sexualidade. Pessoas que têm problema na sua área de casamento, de estar junto. Isso é discipular pessoas. Se eu fosse perguntar para você, você já foi abençoado em alguma área? Você já foi ministrado em alguma área? Você já tem um testemunho em alguma área da sua vida onde você foi curado? Então cura pessoas. Discipula pessoas ensinando aquilo que você aprendeu. O problema é que nós somos levados a andar sozinhos, queridos. Eu vou no culto, eu vou lá, na hora do louvor eu vou adorar e tal, mas termino o culto, eu vou embora e igreja para mim é só isso. Onde você não tem ninguém orando pela sua vida, onde você não está caminhando com ninguém. Isso é discipulado, queridos. Não é uma escolha. Não é uma escolha. Fazer discípulos quer dizer para todos nós. Não existem desculpas. Pastor, mas eu não sou líder, eu não sou pastor, eu não sou isso, eu não sou aquilo, que eles não tem nada a ver com você ser pastor, ou você ser líder, ou você ter estudo ou não. Cada um vai fazer um discípulo em uma área, queridos. É indo, aonde você estiver indo, você vai fazer discípulos. O problema, queridos, é que muitas vezes nós somos discipulados por pessoas lá do mundão. Você já observou isso? Ao invés de nós sermos referência, nós somos discipulados, onde nós aprendemos a falar aquilo que não é o certo.
Queridos, eu trabalho no meio de numa obra, então peão é complicado, queridos. Em várias áreas, existem pessoas de vários lugares, então são várias pessoas. E, queridos, se vai ver, entram pessoas novas, ele já começa a falar as mesmas bobeiras que os outros já estão falando. Por quê? Porque eles são discipulados por essas pessoas. Ele já aprende a falar tudo aquilo que os outros estão falando, aquelas piadinhas de duplo sentido, aquelas piadinhas sem graça. Ele já aprende a fazer essa brincadeira. Por quê? Porque eles são discipulados. E muitas das vezes, ao invés de nós fazermos discípulos, ensinarmos aquilo que nós temos aprendido, queridos, nós somos discipulados pelos outros. Você já parou para observar que se você está num lugar, as pessoas estão falando, se você não cuidar, você já está falando junto. Mas isso, queridos, nós precisamos entender, e eu queria que você entendesse isso no seu coração, queridos. De que não é algo porque eu estou falando, não é algo porque é a minha vontade, mas isso é algo que está na palavra, queridos. O ir de fazer discípulos é para todos nós. O ir de cuidar de pessoas, ensinar pessoas, ministrar pessoas, queridos, é para todos nós. E talvez se você ainda não é discipulado, queridos, busca em Deus, Senhor, eu preciso caminhar com alguém. Pode conversar com a gente, queridos, para que nós possamos ajudar você. Para que você não caminhe sozinho, para que você não esteja sozinho. Queridos, eu já sou discipulado há 6 anos que eu caminho com discipulado. Queridos, e para nós isso é algo que transformou nossa vida. E eu tenho visto que tem transformado a vida de pessoas quando nós discipulamos pessoas. Quando nós cuidamos de pessoas. E é isso que eu quero que você entenda, queridos. De que é tempo de você se levantar e cumprir aquilo que Jesus tem mandado. Ei, vão e façam discípulos. Você recebe essa palavra, queridos?